Chegou o dia do sim. Pois é. Sim. E eu convido vocês para esse desafio impressionante que me fez sair da minha zona de conforto e mudar meus pensamentos, mudar tudo que eu tava fazendo. Sabe, gente, no fundo do poço, quando você tá no fundo do poço, você já passou pelo fundo do poço, você sabe o que é isso, né? Então é quando você não vê mais nada. Você olha pra frente, você olha pro lado, você olha pra baixo, mas quando você olha pra cima, você vê uma luz. Não vê? O poço, ele não tá fechado, ele tá aberto para possibilidades. E uma palavra só pode te tirar daí. Você sabia disso? Porque foi assim que eu saí do fundo do poço, de onde eu estava, e eu já me considero que eu já tô dando os primeiros passos, mesmo não vendo nada, gente. Então eu convido você que tá aí para estar aqui comigo e juntos, tá? Sejam todos muito bem-vindos e juntos para que a gente possa dar os primeiros passos, para que você saia daí, né? Dessa zona de conforto que tá quentinha e às vezes tá doendo tanto que você já não aguenta mais, não sabe mais nem o que fazer, já perdeu até sua fé, né? Foi o que aconteceu comigo. Então eu quero convidar você para ficar aqui comigo nesse bate-papo sem script, tá? Eu vou já me apresentar, mas antes, gente, fica aqui comigo, sabe por quê? Deixa eu consertar, vai ser tudo muito amador aqui por enquanto, tá certo? Tô com o cabelo molhado, sabe? Tô bem natural, tô bem relax, tô nem aí, sabe? Porque hoje é o dia do sim. Então, se hoje era o dia do sim, eu não tinha como fazer de outro jeito, tá? Eu não tinha que escovar meu cabelo, porque geralmente a gente quer tudo muito perfeito, né? A gente quer começar do jeito que tá tudo perfeito. E não vai, e esse começo nunca acontece, sabe? Quando você quer que, sei lá, eu quero começar com um cenário novo. Aí você faz o cenário nas suas condições. Aí você olha e fala, não tá do jeito que eu queria. Não, ainda não vou começar, sabe? Ou, sei lá, não é a academia que eu queria pra começar. Ai, não era a dieta que eu queria começar. Acho que essa dieta não vai funcionar pra mim. E você fica esperando o dia do sim, esse dia que nunca acontece. Ele só vai acontecer quando você tomar os primeiros passos, tá bom? Então, eu já vou aqui, né? Eu gravei esse vídeo hoje, tô gravando esse vídeo hoje pra vocês, né? Porque eu venho procrastinando muito tempo, tá? Eu venho procrastinando e eu senti que eu precisava começar nas minhas condições. Porque eu, Kaline, eu sou extremamente, gente, rigorosa comigo. Eu sou uma pessoa extremamente rigorosa, eu sofro por minha causa, sabe? Eu mesmo faço isso comigo. Como pode, gente? Como eu posso ser tão ruim pra mim? Como eu posso ser tão... buscar tanta perfeição minha? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que me amar, eu tenho que gostar muito de mim, eu tenho que, sabe, me aceitar. Porque todo mundo que começa algo não começa tendo o resultado. Ele é um processo e tudo é um processo. É ou não é? Claro que é um processo. E aí, gente, talvez, né, existe alguém aqui, né, aí do outro lado, precisando ouvir o que eu tenho para falar, as minhas experiências, tudo que eu passei, tá? E eu quero compartilhar aqui com vocês sobre tudo, sobre toda a minha jornada, né? Como eu cheguei na nutrição. Hoje eu estou nutricionista, mas eu não sei se eu vou continuar para sempre aqui, né? Então, talvez aí exista alguém do outro lado que precisa ouvir algumas coisas que eu vou falar aqui para vocês, tá bom? E fica aqui comigo, tá? Então eu decidi gravar esse vídeo hoje aqui pro canal, porque eu amo falar de saúde, eu amo falar de saúde, eu amo transformar a vida das pessoas com o meu conhecimento. Gente, eu não sou a expert da nutrição, mas eu estudo muito, eu busco, cada paciente para mim é singular, é único, então os meus pacientes sabem disso, né? Eles podem falar, se você tá vendo esse vídeo e é meu paciente, você pode falar assim aqui para mostrar para as pessoas o resultado e a transformação que você teve. Mas assim, cada pessoa é única e eu amo falar sobre saúde, comportamento, emoções. Também tenho conhecimento na neurociência, né? A gente fala um pouquinho sobre essas questões de comportamento. Eu gosto muito de estudar isso, tá? Sobre rotina, transformação real, né? E eu quero muito contar com vocês aqui, tá? Eu quero muito contar, parceira, juntinhas aqui, para que a gente possa crescer juntas,
tá? Porque eu acredito muito nisso. Primeira coisa, eu vou me apresentar, tá? Eu sou Kaline Ribeiro, eu sou nutricionista, eu sou cristã, eu sou mãe da Melissa. A Melissinha tem 7 anos, coisa mais linda do mundo, inteligentíssima, minha filha. E é o meu porto seguro, é a minha força para viver, sabe? Quem é mãe vai saber o que é isso. A gente às vezes se perde nessa vida com muitas coisas que a gente quer, né? E às vezes também a gente, sabe, cai no fundo do poço, cai mesmo no fundo do poço por escolhas que a gente faz, né? Por situações que acontecem na vida inesperadas. Então a gente fica muito mal com essas coisas, a gente não sabe lidar com isso. E às vezes é muito ruim lidar com a realidade da vida, né? O que a vida traz pra gente. Mas eu estou vivendo o fundo do poço. A maioria das pessoas que eu sigo, assim, eu vejo que cresceram, algumas vieram de lá, do fundo do poço, da cova dos leões, né? Mas outras já vieram aí já de outras situações e tá tudo bem. Mas eu, Kaline, hoje me apresento no fundo do poço. Exatamente. O que é o fundo do poço? É quando você está numa situação onde você precisa, né, focar em como você vai sair de uma situação que você não tá gostando, tá? Então, seja um relacionamento, seja um problema de saúde, seja um problema financeiro, seja sabe, qualquer situação que você não sabe o que fazer, sabe, que você se coloca nas mãos de Deus. E aí Deus te dá uma resposta. Faça isso. Mas você fala, mas Deus, eu não consigo fazer isso, sabe? Eu não sou capaz de fazer isso. Mas como é que eu peço uma coisa e o Senhor fala para eu fazer isso? E o fazer isso aqui, no meu caso, gente, é esse canal no YouTube, tá? Uma coisa que Deus falou comigo há muito tempo. E eu venho procrastinando, eu venho enrolando. Mas aí eu decidi que hoje era o dia do sim. E eu ia do jeito que eu tava. Do jeito que eu tava, tá? E não importa o jeito que você tá. Não importa a situação que você está vivendo hoje. Hoje é o dia do sim. E eu convido você, né, a participar disso também junto comigo. Então é um dia onde você vai dar sim para você, sabe? Seja um dia de descanso. Um sim para o seu descanso mental. Um sim para você poder sair com seu filho, sua filha, seus filhos, fazer um passeio, fazer algo diferente. Um sim para você começar um negócio. Um sim para você começar algo que você vem procrastinando há muito tempo, tá? Como eu disse, sou cristã, eu confio muito em Deus. E aí, na minha crença, eu ficava, meu Deus, mas por que tá acontecendo isso comigo? Eu não tô entendendo nada disso. Isso não pode ser simplesmente só colheita das coisas que eu fiz, das minhas escolhas erradas. Mas também é como se fosse uma dor de um parto. Você já sentiu isso? Gente, a dor do parto é uma dor terrível. Dizem que tem dor pior. Mas a dor do parto, eu passei por isso. É uma dor, assim, que ela vem pouco tempo e ela vai e volta, ela vai e volta. E é uma dor insuportável. E ela tem níveis. Ela aperta um pouco, ela aperta muito e depois ela aperta muito, muito, muito. E fica uma coisa insuportável. E eu falei, meu Deus, o que é isso? É como se eu fosse parir algo, sabe? É como se tivesse algo saindo de mim e eu precisasse realmente que Deus me ajudasse nessa situação. E foi isso que aconteceu. Esse canal é o nascimento do meu filho, né? Que é uma promessa do Senhor para mim, tá? Então esse canal eu consagro a Deus e eu consagro cada pessoa que entrar aqui, mesmo que você não tenha crença, né, em Deus, mesmo que você não acredite em Deus, né? Esse é um canal que eu consagro ao Criador do universo, aquele que fez tudo maravilhoso e que faz as coisas novas. Daquilo que tá ruim, ele transforma, tá? Então, o primeiro passo para você que está no fundo do poço, que está numa situação difícil, eu sei que não tem como às vezes, mas o primeiro passo, você querendo ou não, é você ter fé. A gente precisa acreditar naquilo que aquilo que Deus já plantou no nosso coração. Se você ainda não ouviu a voz de Deus, se você ainda não ouviu o que Deus tem para te dizer,
você precisa calar as vozes do seu, sabe? Da sua... que estão perto de você. Bom, eu já vou dizendo que esse primeiro vídeo aqui eu não vou editar, então não vai ter cortes, tá, gente? Esse vídeo ele não vai ter cortes. Tem uma pessoa aqui me ligando, mas eu não vou atender. Então, é vida real. Eu não vou desistir. Porque muitas coisas já me fizeram desistir nessa vida. Muitas escolhas já me colocaram para trás. Muitas escolhas que não eram de Deus me fizeram perder bens materiais, coisas espirituais. Então, hoje eu tô aqui para te alertar. Tudo que passou, o que aconteceu, não tem como voltar atrás, sabe? Não tem como você fazer do passado um presente, porque o presente ele já é o nosso presente. Ele já é um presente para você transformar. Então não diga que o fundo do poço não tem saída, porque ele tem. Se você olhar para cima, você vai ver a luz. Se você olhar para os lados, que seus amigos, seus parentes, seus familiares, não vai ter ninguém. E eu já passei por vários fundos de poço, gente. Quando eu tive minha filha, foi um. Eu procurei aquelas pessoas que eu sempre ajudei e eu não as encontrei. Então foi muito difícil pra mim, porque sempre fui uma pessoa prestativa. E na hora que eu não sabia lidar com isso, porque eu também sempre fui a pessoa que, eu não preciso de ajuda, deixa que eu faço sozinha, sabe? Eu não gosto de ficar pedindo pra ninguém. Então, se você sabe que é uma pessoa de mãe de primeira viagem, você já foi mãe, você sabe que essa pessoa precisa de ajuda. Ela não tem que ficar pedindo pra você. Você pode muito bem dizer, olha, fulano, você precisa de ajuda? Com certeza ela vai querer. Mas talvez ela não queira te atrapalhar. E tá passando pelo processo sozinha. E não tem nada de ruim passar pelo processo sozinha, porque é um processo de aprendizagem. Você vai aprender muita coisa. E não queira delegar esse processo para ninguém, porque você nunca vai aprender. Porque você nunca vai conseguir chegar, né, onde Deus quer que você chegue. E a maioria das pessoas que tem vitória aqui nessa terra, elas passam pelas provas. Mas tem horas que a gente precisa mesmo de uma mão, amiga de uma mão, familiar de uma mão, de uma pessoa que possa nos ajudar naquele momento. E às vezes a gente não tem ninguém. E aí às vezes a gente olha para baixo, né? É quando vem a ansiedade, o desânimo, a depressão. Lá embaixo você vai encontrar tudo isso. Mas você tá olhando para o lado errado. Você não tá olhando para o lado certo. O lado certo é para cima. E aí você olha, caramba, se fosse para os lados eu tenho como tocar. Se for para o chão, eu tenho como tocar. Mas em cima eu não tenho como. E eu tô aqui hoje para te dizer, minha amiga, que sem fé é impossível você tocar o coração de Deus. E o milagre, tá? Eu quero deixar bem claro que esse canal aqui eu não vou falar sobre religião, tá bom? Eu nem sou religiosa, eu sou cristã. Eu acredito em Jesus, eu confio em Jesus, eu creio que Ele é o Salvador, eu creio que Ele veio à Terra, eu creio que Ele existe, tá? Ele é real. Então, se você olha pra cima, aí você vai ver as impossibilidades, você vai falar, meu Deus, mas como é que eu vou subir? Eu não tenho como subir, tá? Mas o teu primeiro passo é acreditar. O teu primeiro passo é ter fé. O teu primeiro passo é trazer à existência aquilo que não existe. Então, vai ter uma mistura aqui de neurociência também, tá, gente? Vai ter uma misturinha aqui, porque eu acredito muito nisso. É como se fosse uma forma de explicar a Bíblia de uma outra forma para as pessoas que são um pouquinho mais céticas, tá? Então, eu acredito que... eu olho para aquela passagem, gente, eu não esqueço dessa passagem. É uma passagem muito forte para mim, tá? Que é a passagem de quando... Jesus vai ressuscitar Lázaro. É possível ressuscitar um morto? Eu não consigo se eu não tiver essa relação com Jesus. Mas quando ele vai ressuscitar o morto, o que ele faz? Ele poderia simplesmente fazer com que aquela pedra sumisse, ele poderia fazer simplesmente como aquela pedra rolasse sozinha, ele poderia simplesmente chamar Lázaro e Lázaro empurrar a pedra. Mas o que Deus quer nos ensinar? Ele nos ensina assim, olha... vão lá e empurrem a pedra. E todo mundo fica assim, parado, né? Aí vão lá e empurrem a pedra. Vocês não me ouviram? Vão lá e empurrem a pedra. Eles ficam tipo assim, mas Jesus podia fazer isso, tá mandando eu fazer.
E eles vão lá, ok, e empurram a pedra. O que Jesus está querendo dizer com isso, gente? Ele está querendo dizer que essa parte do movimento, essa parte de empurrar a pedra, essa parte que a gente consegue fazer, ele não vai fazer. Então, essa parte, essa pedra que você precisa empurrar, é o movimento que você precisa, eu e você precisamos fazer. Quando a gente faz o movimento, Deus faz o milagre. Então, esse canal aqui hoje, o dia do sim, para mim é empurrar uma pedra muito pesada, porque eu não queria aparecer hoje aqui com os cabelos assim, dessa forma, com o cenário assim. Eu queria que tivesse tudo muito mais profissional. Mas essa é a pedra que o Senhor pediu para eu empurrar. Essa é a força que eu preciso fazer hoje nas minhas condições que eu tenho hoje. Então, quais as condições que você tem hoje para começar o seu exercício físico? Quais as condições que você tem hoje para iniciar aquele protocolo alimentar, aquela dieta que você vem sempre enrolando? O que você tem que fazer hoje para mudar a sua saúde? O que você tem que fazer hoje pelo seu casamento? Que pedra você tem que empurrar? Mas, Kaline, isso é impossível. Não tem como. Mas não é você quem vai fazer, gente. Quem vai fazer é o próprio Deus. Quem vai fazer é o próprio Deus, o milagre. Não cabe a nós. Como é que vai ser? Será que Deus vai mandar? Não sei, gente. Eu tenho várias experiências de anjos. Anjos, como é que a gente fala? Em carne mesmo. Eu vi os anjos, sabe? Como gente. No momento que eu disse, e agora? O que eu faço? Eu não posso fazer nada agora. Pronto, vai vir, sabe, pra cima de mim essa situação e vai me derrubar e vai me matar, pronto. E aí vem um anjo, gente, uma pessoa mesmo, assim, não vem com asa, né? Esse anjo, ele apareceu do nada e simplesmente me tirou daquela situação. Eu posso contar isso aqui pra vocês no próximo vídeo, tá bom? Como eu disse, eu não vou editar, eu vou deixar exatamente do jeito que tá, porque isso faz parte do meu propósito, tá? E eu quero incentivar você também que tem vontade de começar um canal, você tem algo para compartilhar, ajudar pessoas, né? Falar um pouquinho sobre a sua experiência. Eu quero te incentivar a que você faça isso também, tá? Porque eu fui incentivada também. Eu fui incentivada por uma youtuber maravilhosa, acho que o nome dela é Kini. Não vou saber o nome todo agora, mas assim, ela me incentivou. Eu tava na merda. Tava quente. Mas eu não sou uma pessoa que fica satisfeita com a coisa ruim, gente. Eu não tava. Só que, sabe quando tudo desmorona? Sabe quando você tá assim, digamos que embaixo tem um poço muito fundo, e aí você tá passando por um local onde tem barreiras, mas você tá pulando uma, pulando a outra, pulando uma, pulando a outra. E quando você vai pular a próxima, não existe mais nada e você vai cair no buraco? Pronto, foi isso que aconteceu. Mas talvez o cair no buraco me fez tomar as decisões que eu preciso tomar hoje para chegar onde eu quero daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos. Eu não sei o que pode acontecer. Como eu digo, hoje eu estou nutricionista, mas eu não sei o que eu vou ser, tá? Um dia eu fui dançarina, eu fui bailarina, né? Eu não era nutricionista. Depois, hoje eu estou nutricionista e os próximos passos, tudo aquilo que Deus tem para mim, eu não sei o que Deus está reservando, tá? E você também não sabe o que Deus está reservando para você. Tá bom? Então me conta aqui, você que também tem um desejo, algo que você tem no fundo do seu coração, que arde, que você tem vontade de começar. Me conta o que você quer começar, tá? Vamos começar a ter esse elo aqui, né? Construir isso todo mundo junto, eu e você, eu e vocês aqui, para que a gente possa... eu acredito que quando a gente fala, escreve... fica tudo muito solto, mas quando você vem aqui numa rede social e você fala, bora começar, gente, o negócio fica sério, não é? Eu já trabalhei com vários grupos de emagrecimento e aquilo, gente, o movimento não era tipo assim, era o movimento que aquilo gerava, a conexão que existia ali nos grupos. Tinha gente que emagrecia muito, muito peso, que eu ficava, caramba, no consultório ela não conseguiu, mas aqui no grupo ela conseguiu. Como assim? Eu ficava sem entender. Mas essa força, essa energia, nós somos movidos por energia. E a gente tem que aproveitar o máximo dessa energia para que a gente possa criar a realidade que a gente quer, que a gente deseja.
contar uma coisa engraçada aqui pra vocês, mas não é pra rir não, tá, gente? Peraí, deixa eu dar um gole aqui no meu suco de limão. Eu sei que vocês já viram youtubers aqui tomando chá, água, mas suco de limão nunca, né? Pois é. Eu tô tomando suquinho de limão, eu amo, porque eu tô com problema na tireoide, né? Nesse fundo do poço foi uma das coisas também, gente, que aconteceu comigo. Eu descobri um hipotireoidismo, era subclínico, virou clínico, e eu tenho que tomar agora levotiroxina, né? E ferro também. Então, ali depois do almoço, eu tomo um suquinho de limão. E eu amo esse suco. Eu amo, assim, um suco... Se tornou favorito pra mim. Eu amo. E o suco de limão também, nas minhas crises, né? De ansiedade, enfim. De tristeza, sabe? De angústia. Sabe o que eu fazia? Eu ia tomar cerveja. Tipo assim, eu não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo. Eu vou tomar cerveja. Sabe? Eu tomava cerveja, eu tomava vinho. Só que no outro dia eu passava mal, eu ficava muito mal. Eu vomitava às vezes, e a minha filha vendo isso. Pessoal, eu falei, eu não quero isso pra mim. Eu não quero. Eu sou divorciada, né? Eu sou divorciada também. E tudo isso aconteceu, gente, no meio dessa mistura toda. Mas isso pra mim não é algo que, tipo, eu me sinto mal, sabe? Isso não me traz tristeza, porque eu acredito que tem coisas que Deus tira da nossa vida para crescermos. Eu não creio que nada que entrou na minha vida e saiu foi ruim. Eu creio que tudo que entrou e saiu foi pro meu bem. Tudo contribuiu pro meu bem. São pessoas com caráter maravilhoso, pessoas de coração muito bom, mas que simplesmente não deu certo. E se não deu certo, gente, não adianta. Eu não sou dessas de insistir. Eu insisto, um momento eu oro, mas se Deus me mostrar que não é aquilo, eu não vou ficar naquilo. Eu sou guiada pela voz de Deus. Tem situações que realmente eu fico ali igual um filho desobediente, mas eu sei que Deus não gosta disso. Eu falo muito em Jesus, eu fui criada em escola de freiras, tá? Que era uma escola que fica perto da casa da minha mãe. E aí, nessa escola, eu ouvia falar muito de Maria, São Vicente, São José, inclusive o nome da escola é esse. Santa Maria, santo de tudo que você imaginar. E eu fazia parte do grupo Marial, um grupo que estava ali dentro da escola, participando nos sábados. Eu era muito assídua, eu era daquelas que participava mesmo, tá? Mas eu não era batizada. Acredita, eu não era batizada. Eu fui me batizar com 14 anos. Gente, é uma história muito longa, se vocês quiserem eu conto, porque ela é muito interessante. E essa história, a pessoa que eu convidei para ser minha madrinha, que eu quis muito que ela fosse minha madrinha, que ela já não tá mais aqui nesse plano, ela queria, né? Ela aceitou, o marido dela não. E eles saíram num domingo para passear. Chegou a hora de voltar. Ela falou, olha, vamos voltar? Até onde eu sei foi isso que ela falou. Aí ele falou que não ia voltar, que não sei o quê, que não ia, que lá ia para esse compromisso, que não queria ser meu padrinho, que não sei o quê. E acreditem, o bug que eles estavam passeando virou, essa mulher sofreu um acidente, foi horrível. Foi horrível, não desejo isso pra ninguém. E eu tive que pular o muro e chamar a vizinha da minha casa, que aceitou ser minha madrinha, graças a Deus. E a minha infância toda foi uma época onde eu via muita coisa, sabe? Gente que morria, que eu nem tinha conhecido. Eu tinha essa visão muito aberta. Aliás, eu ainda tenho. Se eu começar a estudar essas coisas, a visão ela abre novamente, mas é uma coisa que eu pedi pra Deus. Assim, eu sei que os dons a gente não pode dizer que não quer, porque isso é um dom, nem todo mundo tem. Mas foi uma coisa assim na minha vida que me marcou bastante, né? Depois que eu me batizei, também fiz a crisma, fiz tudo ali que precisava fazer, isso parou um pouco. E outro dia eu tava na igreja católica sentada, assistindo uma missa normal, sentada, e eu falei, Deus, é isso que o Senhor quer de mim? Porque eu tô aqui? Porque eu não consigo te ouvir, eu queria te ouvir de verdade. Eu queria sentir o Senhor de verdade, sabe? Eu quero me aprofundar. Aí Deus falou comigo, então saia de onde você está, que eu vou te mostrar o caminho. Gente, eu saí da missa,
E eu saí andando, voltando pra casa, eu comecei a voltar pra casa, e depois eu me deparei no meio do caminho, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Sabe, quando você fala, o que eu tô fazendo? Eu tava na missa, eu saí da missa e tô, sabe? Mas foi quando realmente eu comecei a me aprofundar e conhecer Jesus, porque essa época toda que eu tava na igreja, eu não falo isso sobre denominações, tá, gente? Até minha filha, ela estuda numa igreja católica. Mas eu quero dizer que se a gente não buscar sozinha, não espere pelos outros, pela denominação, por ninguém. Então, o que acontece? Eu saí de lá e comecei a procurar em várias igrejas, né? Outras denominações cristãs, para que eu pudesse sentir mesmo a presença de Deus. E foi quando eu comecei a buscar sozinha na minha casa. Foi na minha casa que eu comecei a ouvir a voz de Deus, a ter experiências sobrenaturais com Deus e ter algo que eu não tinha antes. Essa experiência, que foi maravilhosa. Então, hoje, ninguém me engana, gente. Ninguém me engana, ninguém chega perto de mim, fala uma coisa, sabe? É muito. O Espírito Santo, ele te dá muita sensibilidade, sabe? Quando alguém chega, que eu olho nos olhos. Outra ligação, gente. Eu não vou atender porque eu tô aqui com vocês e meu tempo é com vocês. Então, quando chega alguém, sabe, perto de mim, e eu vejo, eu olho nos olhos, eu sei se é verdade. Hoje, se eu chegar numa casa onde tem batalha espiritual, algo assim, eu vou chegar nessa casa, eu vou sair de lá com dor de cabeça, muito mal. Eu não oro por todo mundo porque, assim, eu preciso estar muito revestida para fazer oração por alguém, porque essas batalhas, elas caem em cima, elas têm, né, todo um retrocesso, né? Tem um nomezinho que eu esqueci agora. Mas eu não faço isso, tá? Eu não vou orar por qualquer pessoa, eu não oro assim por qualquer pessoa. Primeiro eu tenho que organizar a minha vida pra depois ir organizando, sabe, gente? Não sei se vocês me entendem. Isso não é egoísmo, isso é, assim, proteção espiritual. Por que eu digo isso? Porque eu já fiz isso. Um colega, ele veio contar sobre uma história, um rapaz, e eu fui, só falei isso. Tá repreendido em nome de Jesus. Escutei a história dele e repreendi. E vocês acreditam que quando eu fui saindo do meu quarto, um espírito, algo muito feio, se manifestou e não tinha nem galhos lá. Eu ouvia o barulho das árvores, sabe? Se mexendo. E eu vi aquela lesma preta enorme, bem grande, se mexendo. Eu fiquei com muito medo. Então, é claro que se alguém precisar de oração, né, eu vou primeiro me revestir e vai fazer essa oração. Mas sempre que eu fiz isso sem revestimento, eu sempre tive retaliação. Então a gente tem que ter muito cuidado por quem a gente ora, né? Então, gente, eu tô falando aqui sobre várias coisas, vários assuntos, né? Eu sou cristã, então eu vou falar um pouco sobre a Bíblia, sobre Deus, eu vou trazer a neurociência, eu vou trazer a ciência, eu vou trazer toda a minha experiência, né? Eu sou nutricionista clínica funcional, eu fiz pós-graduação pela USP em nutrição esportiva, nutrição esportiva, metabolismo. Fiz pela VP São Paulo, nutrição clínica funcional, gente, que foi assim, para mim um divisor de águas, foi quando eu entendi sobre doença de verdade, porque quando uma pessoa se forma e sai da faculdade, ela sai muito, muito verdinha, ela não sabe de nada, sabe? E aí quando a gente começa a se aperfeiçoar, aí sim. E aí foi quando eu fiz a pós da VP que a minha vida mudou, assim, realmente. E estava fazendo também endocrinologia e metabologia também pela VP, porque eu acredito que tudo é hormônio, né? Tudo tá ali interligado, enfim. E é isso. Já estamos aqui em 30 minutos e eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Eu vou fazer mais vídeos aqui, se vocês quiserem saber sobre alguma doença específica, um assunto específico, sabe? Ai, Kaline, fala um pouquinho sobre isso, sobre aquilo. Como disse, eu sou nutricionista, mas eu também sou Kaline, tá? Eu também tenho minhas experiências de vida. Eu já tenho 43 anos, vou fazer 44, é isso? Ai, meu Deus, tô envelhecendo, viu? Mas, então assim, eu tenho muita experiência das minhas viagens, dos países que eu conheço, que eu conheci,
Enfim, muita coisa que eu tenho para compartilhar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui. E eu adoro conversar. Se você quer me seguir, segue lá no Instagram, @nutricionista Kaline Ribeiro, tá? Depois eu vou aprender como faz mais aqui as coisas. Hoje realmente foi o dia do sim. E esse vídeo vai exatamente do jeito que ele tá? E eu espero que ele tenha trazido algo de bom pra você. Eu também tô com o meu grupo que vai iniciar, tá certo? Para mulheres que querem desinflamar. Eu trabalho muito com desinflamação. Então, se você tem o desejo de desinflamar seu corpo, melhorar sua saúde, ter mais disposição, energia, né? Eu tô com um grupo que vai começar e você pode fazer parte desse grupo. Nesse grupo nós vamos ter personal trainer e também vamos ter uma psicóloga. E aí a gente vai trabalhar todos os âmbitos, corpo, mente e espírito, tá? A parte espiritual também. Só que essa parte espiritual, ela não vai estar encaixada agora nessa primeira etapa. Na nutrição funcional, a gente trabalha corpo, mente e espírito. A gente entende que o paciente são essa triade, né? São esses três parâmetros. Então, nesse grupo agora que vai começar, vamos ter psicóloga para estar acompanhando, né, entendendo quais são suas necessidades emocionais, cognitivas, que podem estar atrapalhando o seu processo, tá? Não é só sobre emagrecimento. É a mulher que quer desinflamar, é a mulher que quer melhorar, né, se tá com fadiga, se tem baixa libido, né? A mulher que quer se olhar no espelho e gostar do que tá vendo, tá? Então esse grupo é justamente para você. Una-se a nós e vamos dar sim. Sim para tudo aquilo que a gente quer que aconteça na nossa vida. Chega de fundo de poço, tá? Deus sempre traz a luz e a luz, a gente não pode perder as oportunidades que Deus nos mostra, tá certo? Então fique sempre ligadinho aí para você entender tudo aquilo que Deus quer para você. Beijo, meus amores. Sejam bem-vindas. Se inscrevam no canal. Deixem seu like para eu saber se vocês gostaram desse vídeo. E se vocês têm também, assim, alguma... sei lá, Kaline, fala sobre isso. Fala como é o seu processo de ser mãe solo. Kaline, fala um pouquinho sobre a nutrição. Vale a pena estudar hoje ou não? Kaline, fala um pouquinho sobre... bom, qualquer assunto que vocês queiram, eu vou estar falando aqui com vocês, trazendo para vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.